Olá, mais um Vem Pro Centro para você, trazendo o que de melhor nós temos no triângulo histórico da capital paulista, na região central da maior cidade da América Latina, a nossa querida São Paulo. Neste episódio, nós vamos voltar no tempo para enaltecer o local que é símbolo do nascimento da cidade, berço de Sampa e orgulho paulistano, o Pátio do Colégio. Há 470 anos, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega, após fundar o Colégio de Salvador, na Bahia, solicitou autorização às autoridades da época para construir outro colégio no campo de Piratininga, a nossa cidade de São Paulo, que na época pertencia à capitania de São Vicente. E a empreitada não foi tão simples assim. Por aqui, como havia muitas sociedades ameríndias, os jesuítas tiveram de se esforçar para convencer e negociar com as lideranças indígenas, e foi exatamente o que fizeram. Somente após a autorização do cacique Tibiriçá, líder das aldeias da região de Piratininga, o colégio começou a ser erguido. Os padres utilizaram a cabana construída pelos indígenas e no dia 25 de janeiro de 1554 celebraram missa em homenagem ao apóstolo Paulo, oficializando a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. Eis aí o nascimento da nossa metrópole, mas a ocupação do território, que veio a ser a cidade de São Paulo, ocorreu muito lentamente durante o período colonial. No colégio, o padre Anchieta catequizava e lecionava humanidades como artes, poesia e teatro. Em 1759, por exemplo, a Ordem dos Jesuítas foi expulsa dos territórios portugueses no Brasil, tornando o Colégio de São Paulo do Piratininga palácio do governo e propriedade do Estado até 1954, ano em que o terreno foi devolvido para os jesuítas. E olha que legal! O pátio é a única construção no Brasil na qual se pode saber a localização exata do nascimento de uma cidade e traz vestígios de construções antigas realizadas no Planalto de Piratininga. Sabia disso? E o mais antigo vestígio é a parede feita de taipa de pilão, uma técnica trazida da Europa. É, portanto, a construção mais antiga que se tem notícia em São Paulo. Legal, né? A preservação do pátio permite refletirmos sobre elementos que dizem respeito da história da nossa cidade. E essa preciosidade está tombada como patrimônio histórico e cultural de São Paulo desde 2015. O pátio do colégio é formado pela igreja, Museu de Arte Sacra e biblioteca. O lugar é muito agradável e com ambientes que transbordam história, como o Museu Anchieta, com detalhes da vida do padre José de Anchieta, beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. E muita arte sacra no acervo, além de muitas relíquias, como as pertencentes ao Papa Pio X. Há também uma cripta, que era utilizada para sepultar os habitantes cristãos daquela época. Foram enterrados nessa cripta 95 pessoas, entre padres, portugueses e indígenas convertidos, como o cacique Tibiriçá, que teve seus despojos transferidos para a cripta da Catedral da Sé. Já na biblioteca Padre Antônio Vieira, pesquisadores têm acesso a documentos focados na história de São Paulo e também na história da Companhia de Jesus, com livros que datam o século XVI. E antes de eu encerrar, preciso falar do monumento Glória Imortal aos fundadores de São Paulo, que está instalado em frente ao pátio do colégio. A obra é do escultor Amadeu Zani e foi inaugurada em 1925. É uma coluna em forma de pedestal em granito de 24 metros de altura, com escultura em bronze de uma mulher no topo, que representa a cidade de São Paulo. Ela homenageia os fundadores da capital paulista num gesto de coroação. Em uma de suas mãos, ela traz uma tocha e na outra, uma foice e um ramo de flores que simbolizam o amor pela cidade, a glória e o trabalho. Na base, há a representação da primeira missa com imagens do padre Anchieta e do cacique Tibiriçá. Vale a pena a visita para analisar esses e mais outros detalhes. E você? Já esteve aqui no pátio? Se ainda não, tá na hora de valorizar esse nosso grande patrimônio. E se já sabia de tudo isso,
Que tal apresentar o pátio para quem ainda não o conhece? Vem pro centro. O coração de São Paulo é aqui. Até o próximo episódio.